Caríssimos irmãos em Cristo, bom dia. Hoje o Evangelho nos fala, mais uma vez, do nascimento, do Natal de Cristo. Que nós saibamos entender o Evangelho para mais uma vez nos alegrar com aquele que vem para nos salvar. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu desejo que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E atentos, vamos para o nosso Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Terminou para Isabel o tempo da gravidez, e ela deu à luz a um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor foi misericordioso para Isabel, e se alegraram com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino, e queriam lhe dar o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai se chamar João. Outros disseram: Você não tem parente com este nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: O nome dele é João. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu. Sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia se espalhou por toda a região montanhosa da Judeia. E todos os que ouviam a notícia ficaram pensando: o que será que esse menino vai ser? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. A noite feliz se aproxima e eu acho que um dos exemplos de famílias mais devotas são a família de Zacarias. A família que nunca abriu mão de Cristo, apesar de todas as suas enfermidades. E quando Zacarias estava perdendo a fé e as esperanças de falar, aparece Maria, aparece a sua esposa grávida e tantas outras coisas que acontecem. O Evangelho de hoje pede acima de tudo, para que neste Natal a gente não perca a fé. Para que não seja mais um outro Natal comum, que seja mais uma data comemorativa de mercado do que uma data comemorativa de Cristo. Porque muitas das vezes a gente faz disso. O Natal, agora eu vou fazer uma explicação correta. No Natal, um Papa que fazia doação de presentes para as crianças. Ele pegava uma roupa de lá de dentro do mosteiro, saía nas ruas entregando presentes para as pessoas que precisavam, para as crianças que estavam precisando, né? Para as crianças carentes. E esse gesto deu ouvidos a certas marcas e hoje em dia a gente conhece como Papai Noel. O Natal, ele é uma noite cristã. Ele é uma noite cristã. E hoje a gente vem voltar a falar novamente da família de Zacarias, uma família cristã. Completou-se os dias para a gravidez de Isabel e Maria ainda estava grávida. Jesus é mais novo que João Batista. Isso porque João veio para proclamar aquele que viria. A gente viu há poucos evangelhos atrás que ele mesmo disse: eu não sou o Salvador. Não sou o Salvador. Eu vim para pronunciar aquele que virá. Eu sou a voz que grita no deserto. Será que a gente está gritando da forma certa no deserto? Eles pediram ajuda
E Deus veio em socorro deles. Quando Zacarias escreveu o nome dele a João na tábua, todos ficaram admirados. E no mesmo instante a boca de Zacarias se abriu. A língua se soltou e ele começou a falar de Deus. Quando a gente fala de Deus, quando a gente pronuncia o nome dele, quando a gente louva a Deus, a nossa língua se solta. E eu não estou falando a nossa língua física, eu estou falando a nossa língua espiritual. Vocês já pararam para pensar que quanto mais... um exemplo, coloca uma música de igreja para ouvir. Só coloca. Anjo de Resgate, aquelas músicas de missa mesmo, só coloca. Observa que ela vai te dando vontade de ouvir outras músicas, vai te dando vontade de ver outras coisas. E isso é fato. Quando a gente está dentro da igreja, nos dá vontade de fazer mais, de nos abrir mais, de nos soltar mais, de falar mais. Mas dentro daquilo que Deus pede. Mas muitas vezes a gente faz para se aparecer. A gente faz porque quer. A gente faz. E se Zacarias tivesse falado que o nome dele ia ser Zacarias, talvez Zacarias nunca teria falado. Mas foi no entendimento dele para com Deus que a língua dele se soltou. Ele entendeu que ele ainda tinha pecado, mas que aquele que viria para proclamar a voz de Cristo, o filho dele, teria pouco pecado comparado-se a ele. Ele entendeu que para salvar o mundo é preciso abrir mão de coisas. João não ficou o tempo todo na casa de Isabel e Zacarias. Houve um tempo em que eles se foram. E João Batista foi proclamar ao mundo aquele que viria para salvar o mundo. De fato, quando a gente vê que tudo está acabando, que tudo está no seu fim, não está. Deus manda o cobertor do tamanho que a gente pode se cobrir. Deus manda a cruz do tamanho que a gente pode carregar. Quando você pensa que está tudo acabando, não está. Muito pelo contrário, às vezes está tudo começando. Uma jornada nova, um novo começo. Uma nova esperança. Quando você pensa, está acabando o ano, agora eu vou sentar, vou descansar, vou relaxar. Não. Não está acabando o ano. Está começando outro. Tem que pensar nessa tese. Não está acabando o ano, está começando outro. Que o ano que vem seja um ano de fé, de alegria, de paz, que a gente consiga proclamar bem a palavra. Essas as ideias que a gente tem que pensar. Aquele que veio para nos salvar deseja isso. Zacarias e Isabel eram pais de igreja. Eram pessoas que moravam na igreja, que ficavam na igreja. E quando João nasceu, ele já nasceu com o Espírito Santo de quando Maria foi visitar Isabel. Então você pensa, que família unida que era a família de Zacarias. Houveram tempos que houve muitas discussões. E nessas discussões, Deus levou embora a língua dele. Deus falou, não, se você vai continuar brigando, então tal. Quando a gente faz algo que não agrada a Deus, Deus arranca aquilo de nós. Porque Ele não quer ver a gente pecando. Ele não suporta ver a gente pecando. Quando a gente
nos apossia de algo que não vai nos fazer bem, Deus arranca aquilo de nós. Eu tenho uma vez muito engraçada de que eu ganhei um dinheiro de um amigo meu e no mesmo dia eu perdi ele. Eu não sabia onde eu tinha colocado, não sabia onde eu coloquei, não sei se ele tinha ficado em casa, eu não sei o que tinha acontecido. Mas fato é, ele sumiu. Dom de Deus. Às vezes aquele dinheiro não ia me trazer felicidade. Quando ele acha que vai nos fazer bem, aí ele nos manda em dobro. Ele nos cobre de graças em dobro. E quando é para o nosso bem, para o bem do outro, aí Deus arranja um lugar pra gente no céu. Porque feliz daquele que pronuncia a palavra ao próximo, que proclama a palavra ao próximo, que mostra Jesus ao outro que não conhece, por conta de Deus, porque dele é o reino dos céus. Não estou falando isso para mim vangloriar, estou falando isso para motivar outros a fazerem o mesmo que eu estou fazendo. Proclamem a palavra, proclamem a voz de Cristo, proclamem a boa nova. É isso que a gente pede. É isso que o Papa pede. Proclamem a palavra àqueles que estão lá na Rússia, àqueles que estão lá em Israel, aqueles que estão lá na Venezuela. Proclamem a palavra ao presidente, proclamem a palavra. É isso que o Papa pede. A mãe, porém, lhe disse: não, ele vai se chamar João. A mãe. A figura materna na igreja representa a figura mais poderosa que a gente tem. Imagina Cristo sem a mãe. Ele não teria nascido. Então por que eles não queriam ouvir Isabel? Eles não queriam entender o desejo de Isabel. Porque muitas das vezes nós somos assim. Nós queremos que o nosso desejo, que a nossa vontade seja feita, que seja feita a minha vontade, não a vontade de Cristo. E muitas das vezes, eu lembro de um padre falando que muitas das vezes a gente reza o Pai Nosso errado, que seja feita a minha vontade. Mas não é bem assim. Não era a vontade que Isabel queria, era a vontade que Deus queria. A gente tem que entender isso. Ah, mas aconteceu aquilo, eu não sei como é que eu vou lidar. Repetindo, Deus dá a cruz do tamanho que a gente consegue carregar. Coragem. Você vai chegar lá. Teremos trabalho. Porque ser cristão não é fácil. Ser cristão não é mamão com açúcar. Teremos trabalho. Mas quando você chegar lá, você vai dar graças a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviram a notícia ficaram pensando: o que será que esse menino vai ser? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Quando a gente vê uma coisa dessas, uma pessoa que não consegue falar e do nada fala, uma coisa que, um milagre, por exemplo, quando a gente vê um milagre, né, vamos resumir assim, a gente fica espantado de certa forma. Zacarias não estava espantado, ele estava louvando a Deus. Apesar de eu saber de todos os meus pecados, Senhor, eu te louvo, porque o Senhor me deu a voz para que eu continue pronunciando a palavra. Assim nós devemos ser. Louvar a Deus nas pequenas coisas. Louvar a Deus nas pequenas causas do mundo.
Ah, mas eu acordei hoje. Bendito seja Deus porque você acordou. Quando a gente está na partilha do pão, vocês sabem o que o padre fala? Agora vem uma dica, né? Agora vem uma pergunta. Quando a gente está na partilha do pão, vocês sabem o que o padre fala? Bendito sejais, Senhor, pelo mistério deste pão, fruto do trabalho de cada um de nós, que para nós vai se tornar o pão da vida. Pelo mistério desta água e deste vinho, que possamos participar sempre mais. Fruto da uva que foi colhida no campo, fruto de dom de cada um de nós, que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Agradecer a Deus nas pequenas coisas. Agradecer a Deus nos pequenos atos. Observa bem, passa um dia. Tira um dia só para agradecer. E essa vai ser a palavra final. Tire um dia só para agradecer a Deus. Um dia só para agradecer a Deus. Aí quando você for se deitar, observa bem os atos que você fez. Você vai estar mais leve. O agradecer nos deixa mais leve. Que a palavra de Deus nos saiba ouvir, nos ajude a ouvir mais, a entender mais e a pronunciar mais a palavra. Que amanhã, dia 24, a gente possa pronunciar bem a palavra para aqueles que vieram para aquele Natal. Ah, mas em plena ceia de Natal é festa, comemoração. Por isso mesmo, vamos proclamar a palavra para aqueles que não conhecem. Para aqueles que chegam lá em casa, senta e tal, começa a conversar, pega aquela cervejinha, vai bebendo. Não. Meia-noite ainda tem uma missa. A missa do galo. Por que nós não adiantamos o instante da missa? Peraí então, vamos fazer a leitura aqui. Vamos ver o que Deus pede para hoje. Ah, mas eu não sou da sua religião. Deus ensinava, Jesus ensinava até os samaritanos. Jesus ensinava a todos que existiam, a todos os povos. E a Samaria não gostava da Judeia. E a Samaria não gostava de Nazaré. Mesmo assim, Jesus proclamava. Jesus ia até aquele que não queria vê-lo. E ele proclamava a verdade. E ou ele escutava, ou ele ficava quieto e ainda continuava com a sua opinião. Mas aí quando isso acontecer, assim que você sair de casa, e eu peço que você faça isso, assim que você sair de casa, reze um Pai Nosso e chacoalhe o pó das suas sandálias, para que aquele espírito maligno não fique dentro do seu espírito e muitas das vezes ir para a sua casa, que não é isso que a gente quer. Que a palavra de Deus nos faça ser mais, como eu falei nos outros evangelhos, mais humildes de coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Jesus, eu confio em vós.